E ainda falando sobre a guerra, vamos conversar com a brasileira Cristiane Nedaškovskaja, que estava lá na Ucrânia no início da guerra. Bem-vinda, Cristiane. Olá, boa tarde, Brasil. Boa Tudo tarde. bom? Obrigada. Cristiane, primeiro de tudo, eu queria saber onde exatamente você estava no início da guerra. Eu estava próxima à capital, morava numa cidade chamada Bila Tserkva, que fica a 45 minutos de carro da capital Kiev. E você já estava na Ucrânia há quanto tempo? Como foi? Porque é sempre muito impactante imaginar você receber a notícia de que estava numa guerra. Como foi isso para você? Eu já morava na Ucrânia há quase 2 anos. Eu mudei para lá porque eu sou casada com um ucraniano e a gente já convivia com aquele sentimento de que a guerra poderia acontecer, mas os próprios ucranianos não acreditavam que de fato a invasão seria possível, porque eles já convivem com esse tipo de ameaça há 8 anos, basicamente. E então a gente estava vivendo a vida tranquilamente. Quando eu acordo às 5 horas da manhã do dia 24, e com uma ligação de um amigo meu que também é brasileiro, ele estava em Kiev e ele morava próximo ao aeroporto de Borispol, e ele ouviu as primeiras explosões e me ligou falando: se acalma, tenta respirar, tá acontecendo. Bom, quando você recebe uma ligação às 5 horas da manhã, sabendo que o mundo está esperando que a guerra aconteça, você automaticamente, não precisava nem ele me falar, eu já sentia o que estava por vir naquele momento. Eu fico imaginando como brasileiro, a gente não tem essa ideia de guerra de países. Como foi para você, inclusive, sair de lá? Para onde você foi depois? Certo. Realmente é uma sensação muito louca, porque a gente não tem contato com esse tipo, né, de situação, de guerra, algo inimaginável para um brasileiro se ver num cenário desse, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar sair da Ucrânia. Eu levei quase uma semana para conseguir sair da Ucrânia, e de lá eu fui em direção à Alemanha. Tentei sair pela Romênia, só que estava impossível, as filas nas fronteiras estavam quilométricas, e eu descobri depois, porque aí você acaba tendo informação por vários grupos, né, de Além dessa, chats mais uma. de conversa em rede social. Eu fiquei sabendo que existia uma fronteira a 1 hora dali, do local onde eu estava, e eu acabei saindo pela Moldova. E de lá eu fui em direção à Alemanha, em Berlim, na Alemanha. Você se imagina voltando a morar na Ucrânia? E quando você imagina isso, que tipo de país você acha que você vai encontrar caso você volte a morar lá? Eu tenho muita vontade de voltar a morar um dia na Ucrânia. Eu entendo que hoje não é possível por conta não apenas das ameaças, né, contra a vida. Enfim, a qualquer momento cair uma bomba na sua cabeça, ou você tá dormindo e não acordar mais, mas pelo fato da lei marcial, se eu volto com a minha família para lá, o meu esposo eventualmente não conseguiria sair. Eu me imagino voltando a morar lá na Ucrânia quando o conflito cessar, quando a gente tiver uma garantia de que não se vai mais acordar às 5 horas da manhã e a qualquer momento você perder a sua vida, porque é exatamente esse o sentimento que eu posso tentar fazer com que você entenda. Não é a qualquer momento, é a qualquer segundo, enfim, a qualquer segundo você pode perder a sua vida por conta de alguma coisa, ou uma bala, ou uma bomba, ou o que é que seja. Você chegou a ver alguma coisa? Você falou que levou uma semana para sair. Eu imagino que nesse processo você chegou a ver algo, né, que te chocou, realmente uma imagem de guerra. Eu não cheguei a ver nada feio, não cheguei a presenciar nenhuma bomba, nada. O que eu cheguei a presenciar no momento que eu acordei com a ligação às 5 horas da manhã foram drones sobrevoando a minha cidade, e eu ouvi explosões sim, mas foram explosões do governo, exército ucraniano abatendo drones russos que estavam sobrevoando ali as principais cidades da Ucrânia. Eu cheguei a ver muitos tanques de guerra na rua, assim. No Brasil,
ou você nunca viu, ou você vê algum tanque passando para fazer manutenção. E lá não, era a vida real mesmo. O seu carro ser inundado com o cheiro de diesel, porque muito grande, usa muito combustível e queima aquele combustível e assim, é uma sensação sufocante, não tenho como explicar. E aviões também de guerra passando assim por cima da gente enquanto a gente estava na estrada. E aí você não sabe se aqueles aviões são do exército ucraniano ou se era do exército russo. E sem contar nas imagens que a gente recebia através das redes sociais, né? Isso eu cheguei a presenciar, mas quer dizer, cheguei a ver, mas presenciar algo muito forte eu não cheguei a ver. Apenas essas coisas que eu relatei para você mesmo. Você já falou pra gente que se você pudesse, você voltaria a morar na Ucrânia, mas eu queria te falar, na verdade, te perguntar sobre o teu sentimento atual, que é de ver esse lugar que você estava há um ano e agora tem guerra há um ano e sem expectativa de acabar. O que é que isso te causa? Bom, é até difícil de falar porque é um sentimento de dor. Eu sou brasileira, mas eu escolhi a Ucrânia para morar. Então, quando você vê um lugar que você tinha tanta esperança de construir a tua família, de dar seguimento aos teus sonhos, e você fez tantos amigos queridos, sabe? Está sendo destruído é uma dor assim imensurável, não tem como eu te explicar o que eu sinto. E você me perguntou o que um dia se eu voltar para a Ucrânia, o que eu espero encontrar? Eu não espero encontrar nada, porque eu sei que não vai ser mais o mesmo lugar. Eu não vou mais encontrar as mesmas pessoas, porque muitas delas ou foram para o fronte de batalha, ou saíram do país, estão cada um num canto do mundo. Então, assim, eu não tenho mais expectativas. Eu só sei que é uma dor enorme. Uma dor enorme de ver o lugar que você escolheu para chamar de casa está sendo destruído. Tiana, eu te agradeço por conversar com a gente, relembrar, infelizmente, esses sentimentos, mas eu acho que também é importante que pessoas como você possam mostrar o que era a Ucrânia antes da guerra e exatamente colocar esse sentimento de mostrar que ali é um país, ali existem pessoas e que é um lugar que você, como falou, chamou de casa. E não sei, mas espero que realmente você possa chamar de casa de novo. Eu espero também. Obrigada pela oportunidade. Desculpa Sem a problema. emoção.